Olá, querido. Você que acessou agora essa mídia e que é um jovem cristão, eu quero conversar com você um pouco sobre como o jovem cristão deve administrar a sua sexualidade. Pois temos enfrentado dias muito difíceis, onde os relacionamentos amorosos, de namoro, de noivado, estão se pervertendo em uma desenfreada relativização e banalização do sexo. E quero então compartilhar com você um texto que servirá como base para a nossa reflexão, que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5. E eu vou até citar esse texto porque é pequenininho. E diz o texto o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a imundícia, para a impureza, e sim para a santificação. Queridos, há um tempo atrás eu postei um vídeo sobre o relacionamento de namoro. E um rapaz, fazendo um comentário desse vídeo, disse que o conteúdo daquela mídia era uma porcaria. Estou falando porcaria, isto para não repetir o termo chulo e tão depravante que ele usou quando ele fez essa avaliação. Mas é compreensível, pois tudo o que eu disse tinha como público-alvo os jovens cristãos, na verdade, que observam preceitos bíblicos no namoro. Então, toda a orientação que dei baseava-se nos princípios e valores éticos, morais e espirituais que são ditados pela Bíblia. E por ser o meu discurso de caráter cristão e bíblico, obviamente que nunca se ajustaria aos propósitos daquele jovem, pois corre por um viés diametralmente oposto à sua escala de valores e ao que ele entende sobre a sexualidade. Mas, de qualquer forma, eu dou graças a Deus, pois eu suponho que para ter formado aquele tipo de opinião, ele pelo menos deve ter assistido ao vídeo por inteiro. Senão a sua avaliação seria uma avaliação hipócrita, não é isso? E a minha oração, queridos, é que Deus, pela conspiração do Espírito Santo, ao ter ele assistido aquele vídeo, o tenha tocado e que em algum momento ele busque encaminhamentos para mudanças, mudanças existenciais e mudanças também na sua forma de pensar. Bom, queridos jovens, queridos adolescentes, eu quero então conversar um pouco com você sobre como o jovem cristão deve tratar, administrar e compreender a questão do sexo. Porque, no contexto atual, a sexualidade tem trilhado por caminhos pagãos. Não é verdade? Assim já dizia Rita Lee na sua canção, em uma de suas canções ela dizia: o amor é cristão e o sexo é pagão. Mas, queridos, para mim, particularmente, como um pastor que trabalha com a questão dos relacionamentos familiar e conjugal, e tenho falado também para namoro, noivado, casamento, para mim não existe algo mais sublime do que o amor. Não existe algo mais puro do que o matrimônio. Mais doce do que um lar ajustado,
Não tem nada mais agradável para mim do que o nascimento de um filho. Principalmente quando esses filhos, são filhos maduros emocionalmente e sadios. Queridos, o sexo é bom e agradável aos olhos de Deus, quando exercitado no tempo apropriado e dentro dos padrões bíblicos. O mundo, na verdade, é que tem, através da concupiscência, crucificado e martirizado o que foi feito para servir a uma causa tão sublime que é a vida. É muito bonito ver um casal de jovens, por exemplo, de mãos dadas na rua, não é isso? Em um passeio, não é? Ostentando uma equilibrada e singela manifestação pública de afetos. Não é? Quando um passa as mãos no cabelo do outro, que dá um beijo, não é? Conversando sobre a felicidade que os envolverá no momento em que forem subir ao altar para receberem a bênção matrimonial de um sacerdote, né, que coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Os parceiros no amor, os parceiros no namoro, precisam receber orientações de como lidar com a sua sexualidade e como exercitá-la na hora certa. Assim como devem também receber orientações sobre para que fim o sexo foi criado. Muitos jovens, principalmente algumas moças, por exemplo, no dia de hoje, encontram-se marginalizadas por não terem sido ensinadas pelos pais, pelos mestres, pelos seus pastores, né, a respeito desse assunto. Por isso, têm navegado por um mar de dúvidas e de muitas incertezas, acabando por naufragar, muitas vezes, não é, pela prática do amor livre, não é, e passando por uma gravidez indesejada, ou até mesmo adquirindo uma doença, uma enfermidade sexualmente transmissível, por terem sido influenciadas pelos que deturpam a verdade e que advogam ser a virgindade um tabu já superado. Sabemos, gente, que é difícil dissertar sobre esse assunto, principalmente no âmbito da igreja. Mas entendo que a melhor forma de ajudarmos os nossos jovens e adolescentes é formar neles um caráter dentro dos parâmetros bíblicos. É dar a eles as orientações necessárias, sem rodeios, né, de maneira franca e adulta. E uma pergunta deve ser feita: seria o sexo um tema impróprio ou vetado da igreja a sua discussão? Ao abordarmos sobre o sexo, este assunto, né, de maneira franca, nós estaríamos burlando princípios morais ou bíblicos? Claro que não, queridos. Eu não acredito que seja assim. Apesar de não encontrarmos registrado na Bíblia a palavra sexo, é ela mesma que oferece o mais rico e autorizado material sobre sexo. Podemos até dizer, sem medo de errar, que a Bíblia é um livro pró-sexo. E mais, todos os princípios relacionados a esse assunto, a sexualidade, estão delineados nos escritos sagrados e que nos revela quais são as intenções de Deus ao criar o sexo. Eu, particularmente, sou plenamente consciente da dificuldade que se enfrenta em se falar sobre este assunto, principalmente nas igrejas. Mas acho que a melhor maneira de ajudar ao jovem cristão a desenvolver um caráter sólido dentro dos padrões bíblicos é dar a eles as orientações necessárias sobre o assunto. Porém, sem imposições ou autoritarismo, conscientizando a eles acerca dos seus valores físicos, morais e espirituais.